Vamos lá, a gente abre esse vídeo aqui falando de notícias que estão acontecendo no meio do Fluminense. A gente abre aqui com uma notícia importante, mais problemática. A gente vai falar aqui sobre John Arias. O jogador foi convocado para a seleção colombiana. Algo, obviamente, muito positivo, né, pro jogador, positivo para a imagem do Fluminense também. John Arias é convocado para defender a Colômbia na Copa América. Além, né, dos jogos ali da Colômbia na Copa América, que começa ali no meio de junho, né, no dia 20 de junho, como diz aqui no site do Fluminense, a Colômbia já vai ter jogos antes, né, tem 2 amistosos preparatórios contra o próprio Estados Unidos, né, que é onde será a Copa América, e também contra a Bolívia. Bem, esses 2 amistosos já são por agora e, como eu falei, né, uma notícia boa, muito legal, muito maneiro pro John Arias, mas pensando do nosso lado, basicamente o John Arias vai desfalcar a gente agora, já depois do jogo contra o Juventude. Ele já vai, né, não joga contra... Eu vou listar aqui os times que ele não joga contra, a depender ali pelo menos de uma passagem ou não da Colômbia para a próxima fase. A princípio, a Colômbia só está com jogos definidos, está no grupo do Brasil, inclusive, junto com Paraguai e Costa Rica, até o dia 2 de julho. Então, a princípio, o John Arias joga contra o Alianza Lima, joga contra o Juventude, vai para a seleção. E ele fica de fora do jogo contra o Botafogo, no Engenhão, Atlético Goianiense em casa, aí depois vem o jogo contra o Cruzeiro, também fora de casa, jogo contra o Flamengo, Vitória, Internacional, Fortaleza, Grêmio e Criciúma também, porque ele estaria jogando ali mais ou menos nessa data. Ou seja, mesmo que a Colômbia seja eliminada na primeira fase, o que não deve ser, porque vem jogando muito mais do que Paraguai e a Costa Rica de fato eu não acompanho, mas no básico a Colômbia é melhor que a Costa Rica, e passam só os 2 primeiros, né? Tem o Brasil no grupo. Ou seja, na pior das hipóteses para a Colômbia, ele desfalca a gente por 9, e aí tem um jogo em casa contra o Atlético Paranaense que eu não sei se daria tempo dele voltar dos Estados Unidos, treinar e jogar. Mas vai lá, pelo menos 9 jogos. Se a Colômbia avançar para as oitavas de final, aliás, para as quartas de final, né, são 4 confrontos apenas, ele já perde esse confronto contra o Atlético Paranaense também, e muito provavelmente pela data ali de 4, 5 ou 6 de julho, né, considerando que a Colômbia está no grupo D, o jogo pode ser no dia 6 de julho, ele também perderia talvez o jogo contra o Cuiabá, ou seja, já iria para quase 11 jogos. No pior dos cenários, se a Colômbia vai para a semifinal, aí o John Arias já sai desses 11 jogos, ele fica lá até o dia 13 ou 14 de julho, né, porque vai para decisão de terceiro lugar ou para a final, e aí já iria para 12 contra o Palmeiras, talvez, enfim, essas datas aí tem que ver ali a questão da CBF, mas provavelmente ele perderia ali em torno de 13, 14 jogos. É muito jogo, tá? Ou seja, dá pra gente dizer que o John Arias perde aí no mínimo uns 9 jogos e no máximo ali uns 14, 13 jogos, de acordo com esse tempo de Copa América. Só pra vocês terem noção, todos esses jogos são pelo Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer, basicamente, que se o John Arias fizer uma campanha normal com a Colômbia, e o caminho pode botar uma Colômbia, sim, numa semifinal, né? Lembrando, o grupo do Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica, vai pegar o grupo dos Estados Unidos. E aí é Panamá, Bolívia, Uruguai e Estados Unidos. Se a Colômbia der a sorte de pegar os Estados Unidos nas quartas, pode ser que avance e pingue numa semifinal. E aí, assim, a gente perde o John Arias por praticamente 1/3 do Campeonato Brasileiro. Óbvio, tem times que vão perder muito mais. O caso, por exemplo, do Palmeiras, o caso do Flamengo, do Atlético Mineiro, são times que vão perder mais de um jogador. Mas dane-se, né? Cada um suas coisas. A gente perde um dos melhores meio-campistas da América do Sul, né? Sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E aí, como é que fica nessa situação? Complicado. O torcedor, enfim, o torcedor normal, né, talvez o torcedor mais comum, ele vai torcer pelo John Arias, vai torcer pro Arias ir muito bem e tal, porque representa a camisa do Fluminense. O torcedor mais racional, ele talvez vai torcer para o John Arias não jogar nada, para não correr risco dele ser vendido,
os europeus não gostarem dele, e vai torcer para a Colômbia ser eliminado na primeira fase para ele voltar o mais rápido possível. O torcedor mais racional provavelmente vai para essa linha. Diga aqui embaixo no chat qual linha que você vai seguir aí nessa torcida na Copa América. Vamos lá, cara, a gente fala agora sobre outra notícia, que é a venda do Jefté, o lateral esquerdo do Fluminense, que era do Fluminense, estava emprestado para a equipe do Apoel, lá do Chipre, e agora foi vendido para a equipe do Rangers, lá da Escócia. Tá aí inclusive o anúncio, foram feitos vários posts de anúncio ali para o Jefté. A passagem do jogador lá pela Liga Cipriota foi feita por empréstimo do Fluminense. O Fluminense tinha emprestado o Jefté para o Apoel que é ali um dos maiores vencedores da Liga Cipriota, né? Nos últimos anos vinha vencendo constantemente, mas não foi campeão nos últimos anos agora. Ele fez uma temporada inteira por lá como titular, né, na lateral esquerda, e agora aos 20 anos vai para o Rangers. O Fluminense vendeu, segundo uma informação do Vene Casagrande, o Jefté ao Rangers por 800 mil euros, em torno de 4 milhões e meio de reais. E aí, segundo diz o Vene Casagrande, foi uma venda de 80% dos direitos, e ele diz que o Fluminense vai manter 20% do atleta. A conta não fechou muito bem para mim. E por que eu vou te falar isso, tá? Obviamente não estou duvidando da informação do Vene Casagrande. É muito mais uma questão de saber quanto que o Fluminense vai receber. Por que eu digo isso? Se vocês olharem aí na tela, vocês vão ver que está aberto o portal da transparência do Fluminense. Eu acompanho bastante o portal da transparência, tem muita informação interessante lá. E a do Jefté já está lá há um bom tempo, né? Esse arquivo aqui, inclusive, é de 27 de fevereiro desse ano. E se você olhar aqui, ó, Jefté Vital da Silva Dias, está emprestado ao Apoel, tinha contrato até o final do ano de 2026, e o Fluminense é dono de 65%, sendo que, na verdade, 65% é 60%. E por quê? 5% pertence ao próprio Jefté, 30% pertence ao Tigres, aqui do Rio de Janeiro. Aí 35%. E tem mais 5% de exclusividade de venda ao representante do atleta, que é basicamente a comissão pela venda. Então o Fluminense tinha direito, né, a 60% do Jefté. Então lá, como diz que vendeu 80%, eu confesso que não sei se o Tigres vendeu tudo, aí diz que o Fluminense segurou 20%, provavelmente tem uma conta complexa ali sendo feita de percentual. O Fluminense, de fato, não leva esses 4 milhões ali e meio que foi falado na notícia do Vene Casagrande, a não ser que ele tenha errado alguma coisa. E vale destacar também, né, até o Lessa lembrou muito bem isso lá no vídeo, na live do Giro do Jornada KTO 1902, de que o Jefté estava emprestado ao Apoel. Normalmente, né, você faz o empréstimo, se o jogador é vendido pelo rendimento que ele teve nesse clube emprestado, obviamente, você vai dar uma olhada ali e vai falar, tem taxa de vitrine, então o Apoel deve ter recebido também um percentual. Resumindo, o Fluminense leva muito pouco nessa venda do Jefté. É uma venda difícil de ser avaliada, na minha opinião, porque é um jogador, vamos lá, tá? Eu não tô colocando aqui coisas prós e contras, tô só falando aqui. A gente tá falando de um jogador que é extremamente jovem, são 20 anos só que o Jefté tem. E isso faz com que, obviamente, a gente ache ruim o preço. Por que tá vendendo um moleque tão jovem? Por outro lado, eu vi pessoas falando, pô, o moleque nem teve chance aqui. O Jefté ia ter chances aqui com quantos anos? Assim, com 17? Ele não era titular nem do Sub-20 quando ele foi emprestado para o Apoel. Então, obviamente, houve ali também da parte do próprio jogador e dos seus empresários uma vontade de colocar o jogador para jogar como profissional, e no Fluminense não tinha espaço por uma questão muito óbvia. Ele não era titular nem do Sub-20 e era muito cedo para ele subir profissional. A gente está vendo que está passando aí o Cauã Elias. Outra informação também que chama a atenção, eu vi esse tweet, passei por ele e falei, não serve para o Fluminense, mas serve para o Rangers. Ainda bem,
Sinal que o Fluminense tem hoje o Marcelo na sua lateral, tem um lateral que, vai lá, né, bem longe de ser um lateral bom, bem longe de ser um lateral ótimo, mas é um lateral que tem histórico de primeira divisão, que tem feito um trabalho sólido, como é o Diogo Barbosa no banco. O GFT era uma probabilidade, né? E assim, o Rangers, que é um time gigante, time grande, da Europa, faz pra mim o que tá com certeza no top 3 ali dos maiores clássicos do mundo, junto com o Celtic, tem uma torcida grande ali na Escócia, mas vai pra uma liga que, assim, é uma liga fraca. Só é talvez mais valorizada porque tá na Europa. Eu fui até dar uma olhada assim no ranking lá da UEFA de ligas, né? Em primeira ali a Premier League, em segundo a La Liga, e esse ranking é baseado em desempenho dos times mesmo, ou seja, não é qualidade, não é um ranking que você pensou e falou, não. A Escócia, né, que é a liga que o GFT vai jogar, é a nona. Ela tá no patamar ali de Áustria e de Rússia. Ela tá atrás da Áustria, inclusive, nesse ranking. Então, obviamente, a gente tá falando de uma liga já bem, bem, bem mais fraca, né? Aí você pode falar, pô, Gabriel, mas o Nino foi pro Zenit, o GFT tá indo pro Rangers. Sim, e faz sentido, mas vale lembrar que a Rússia não vem jogando as competições europeias e, além disso, na Rússia se roda muito mais dinheiro do que, de fato, na Liga Escocesa. Então, assim, o GFT tá indo para um time grande da Europa, tá indo para a quinta, sexta prateleira ali. Vai lá, se a Liga é a nona prateleira, o Rangers é quinta, sexta, pelo menos, porque é um dos times grandes. Mas também não é que ele tá indo para voando na Europa, para um time gigante da Europa, não. Ele ainda tá em mercados extremamente alternativos, né? Vale esse destaque. No fim das contas, eu acho que a situação ficou muito complicada para se avaliar justamente por essa vontade que se sabia que o GFT tinha de subir, e a gente está vendo como é ruim para um jogador que sobe pro profissional muito cedo e perde parte da base. Por outro lado, o Fluminense está conseguindo levar algum dinheiro, com a venda do jogador, e a gente via muitos moleques que saíam sem deixar, o Fluminense não recebia nada, né? Por outro lado, a costura do negócio não me pareceu tão boa assim, né? Pelas notícias aí que foram ditas, o Fluminense não leva nem 2 milhões de reais direito, vai segurar 20% do jogador, o que é importante, mas assim, não é uma venda, passou longe de ser um caso dos sonhos. O GFT fez muito sucesso ainda quando era sub-17, e a empolgação e o olhar de que se tinha Danilo Barcelos, Pineda e etc. passando na nossa lateral esquerda, deixaram impressões do GFT melhores até do que de fato se tinha quando ele jogava pela base, porque o profissional ia muito mal na lateral esquerda. Mas acho que no momento, de fato, o GFT não ia ter tanto espaço assim, também não. Enfim, né? Vamos falar o último assunto aqui. Saiu uma notícia que eu confesso que nem encarei muito como notícia, mas me chamou a atenção, que é o burburinho e a repercussão aqui, ó, no perfil do Thiago Suman, dizendo que o Corinthians está migrando para a Liga Forte e os direitos de transmissão da Liga Forte Futebol devem fechar muito além da Libra. Essa notícia foi postada pelo Thiago Suman. Eu confesso que não o conheço, não tinha ouvido falar ali dele. Antes disso, aqui diz que ele é do canal Íntias e do Nosso Futebol. São dois canais que eu não consumo. E diz aqui que ele é jornalista, narrador e professor de filosofia. Então eu não tenho referência dele, tá? Para poder falar nem boa nem ruim. Me chama a atenção, nessa primeira frase aqui dele, como ele usa a imagem antiga e ele usa a sigla antiga. Para alguém que está apurando e dando uma notícia tão importante quanto o Corinthians migrando e assinando com o projeto da Liga Forte, eu acho que era o mínimo você ter a noção de que o nome mudou para Liga Forte União e que a sigla não é mais LFF e LFU. Eu não estou falando que todo mundo tem que saber disso, mas para alguém que apurou uma coisa tão importante, me parece que é um descuido que enfraquece um pouco a minha imagem da situação. Além do mais, vale relembrar duas outras notícias que saíram recentemente. Essa aqui de março, do GE, que diz que a Liga Forte União retirou uma proposta para o Corinthians pela venda dos direitos de transmissão com bloco e que sobrou só duas opções, né? Permanecer na Libra ou comercializar sozinho os direitos. E aí vai lá, né? Você pode até estar olhando e falando assim, pô, Gabriel, essa notícia é de março e negociações vão e voltam. Claro,
Mas só estou dando aqui um panorama do que aconteceu recentemente. E, além disso, uma notícia do blog do Perrone, não é o Rica Perrone, tá? Esse é outro Perrone, um jornalista de São Paulo que dá bastante notícia sobre Corinthians e que publicou nessa sexta-feira de que o Corinthians está em fase de troca de minutas de contrato por direitos de TV e, segundo isso, diz aqui o clube, não se sabe ainda qual é a parceira que compraria os jogos do Corinthians. E numa pergunta ao Sérgio Moura, que é superintendente de marketing do Corinthians, ele anunciou um pedido de licença por tempo indeterminado, mas disse que o que posso dizer é que tem uma troca de minutas e que está com os departamentos jurídicos. Ou seja, não se fala ainda de quem, né? Mas o Corinthians está negociando por conta própria. Diz aqui que o Alvinegro recebeu pelo menos 3 propostas, uma delas foram dos investidores da Liga Forte União, que chegou a retirar a oferta, mas não descartou retomar as conversas se fosse procurado pelo clube. Ou seja, aquela história que eu falei, né? Você retirou a proposta, mas pode voltar a conversar. A Libra e a Globo também fizeram propostas, outra oferta veio da Brax, parceira corintiana em placa de publicidades estáticas, ou seja, diz que o Corinthians está em troca de minutas de contrato de TV. Pode ser uma troca de minuta de contrato com a Liga Forte União? Pode ser. Como eu falei, eu não acho tão provável assim, mas pode ser de fato. E se for, a gente vai ter que gravar um vídeo aqui só para avaliar a entrada do Corinthians nesse processo. Porque, por mais que eu falei aqui que eu acho, no meu palpite aqui que não há uma possibilidade considerável do Corinthians ter se juntado à Liga Forte União por um motivo muito simples, que é o dinheiro adiantado. A gente sabe que a gestão do Corinthians assumiu uma bucha absurda e está fazendo ainda, né, os contratos lá da Vai de Bet, a matéria divulgada pelo Juca Kfouri de uso de laranja num contrato de centenas de milhões de reais, enfim, toda uma denúncia muito absurda, e o Corinthians pode até perder o patrocínio, vai querer dinheiro rápido para injetar ali, aí talvez os parceiros da Liga Forte União façam ali aquele aporte como foi feito no Fluminense e nos outros clubes, retendo 20% das receitas de TV no futuro. É dinheiro que entra agora e que é um problema de daqui a 50 anos, né? Não é um problema de agora. O Corinthians pode estar atrás disso também, mas é aquele detalhe, né? Por quanto que a gente vai conseguir fechar o nosso contrato de TV e como que vai ser o acordo com o Corinthians. O Corinthians vai vir abraçando uma parte igual a de Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, ou o Corinthians vai vir ganhando mais do que essa galera, ou muito mais. Porque é aquela história, né? A gente ainda não sabe o tamanho do bolo que a gente vai ter. E entrar mais uma boca e uma boca com um estômago bem grande, esse bolo tem que justificar o aumento também. Então, enfim, se o Corinthians de fato acertar com a Liga Forte União, a gente vai ter que voltar aqui para poder discutir essa situação também. Beleza? É isso. Bom sábado para você. Amanhã não tem jogo, hoje não tem jogo. Já rodadas adiadas por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. O Fluminense volta a campo só na quarta-feira. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.